Bom, existe uma outra coisa importante e essa acontece hoje, tá? Essa acontece hoje, a gente vai saber no final do dia de hoje, que é isso aqui, ó. Isso aqui. Temos nessa semana uma bateria de resultados econômicos de diversas empresas, tá? E aí nós temos hoje um anúncio de resultados econômicos da Nvidia, que é a maior empresa de capital aberto do mundo, ok? Nvidia, nesse momento, no dia de hoje, vai apresentar resultados econômicos. O que é curioso, já que hoje não, né? Ontem, na verdade, a Meta e a Advanced Micro Devices, que é a AMD, confirmaram um acordo que amplia bastante a aliança entre essas duas empresas para fornecimento de unidades de processamento gráfico voltadas para a inteligência artificial. Então, no dia que antecede os resultados da Nvidia, a AMD, que provavelmente é a maior concorrente da Nvidia, anuncia junto com a Meta um acordo multimilionário, tá? A primeira fase dessa implementação, e aí vocês já vão entender porque que eu estou falando, João, mas isso aqui é IA, por que está se falando disso? Em primeiro lugar, porque isso interessa aos resultados da Nvidia do dia de hoje, quando a sua principal concorrente, então a principal concorrente da maior empresa de capital aberto do mundo, anuncia um acordo com uma das 7 magníficas, que é a Meta, ok? Então isso aqui é importante, porque a depender dos resultados da Nvidia, já que existe muita tensão sobre inteligência artificial, a gente pode ter algum tipo de volatilidade sim. Então isso aqui interessa por isso, mas não só por isso, vocês vão entender já já. O assunto com a Meta não acaba por aqui, mas a primeira fase dessa implementação é oferecer plataformas de inteligência artificial otimizadas para as cargas de trabalho em escala de gigawatts, ou seja, infraestrutura pesada para operar em nível realmente massivo. Então, a AMD emitiu para a Meta um warrant atrelado a desempenho, que permite a aquisição gradual de até 160 milhões de ações ordinárias da companhia, a um preço de exercício de só 0,01 centavo de dólar por ação. Então, dependendo do cumprimento de determinadas metas nesse acordo comercial, esse instrumento pode levar a Meta a deter até 10% de participação da AMD. Ou seja, é a possibilidade de a Meta se tornar sócia, praticamente sócia, né, com 10% da AMD. Esse warrant tem validade até o dia 23 de fevereiro de 2031. Então temos aí um longo tempo pela frente para isso efetivamente acontecer. A Lisa Su, que é a presidente e CEO da AMD, que é essa que vocês estão vendo na tela, ela afirmou que se trata de uma colaboração multianual e multigeracional. Segundo ela própria, o acordo alinha os roadmaps das duas empresas para oferecer infraestrutura de alto desempenho e eficiência energética. A gente fez uma live ontem, a nossa community call de ontem foi sobre thematic investing, né? A gente falou sobre a importância de olhar para esses setores que são infraestrutura para todas essas tecnologias que podem mudar a maneira como as sociedades funcionam. Então, isso aqui, especialmente para quem participou da community call de ontem, é uma informação, na minha opinião, bastante válida. Isso aqui posiciona, de certa forma, a AMD no centro do desenvolvimento global de IA, talvez mais para e passo, talvez mais junto com a Nvidia. Tá? Do lado da Meta, o Zuckerberg destacou bastante entusiasmo com essa parceria de longo prazo para implementar a computação de inferência mais eficiente e assim viabilizar o que chamou de superinteligência pessoal. Então, inteligência artificial segue estando no centro das atenções. Portanto, os acordos entre essas grandes empresas de tecnologia e infraestrutura para que esse setor continue se desenvolvendo, elas estão acontecendo, e aí, a depender do que acontecer, por exemplo, a partir dessa notícia, isso pode ter algum tipo de impacto nas ações da Nvidia, isso talvez com um mau resultado pode trazer aquela sensação de que é bolha, e aí os mercados podem balançar. Ou podemos ter resultados positivos aqui, que tem potencial para enfraquecer a relevância do anúncio dessa parceria. Tá? Então aqui a gente vê uma das 7 magníficas, todas elas, né, se colocam como infraestrutura para IA, de certa forma, de alguma maneira, se conectam com o IA. Mas, no caso da Meta, não é só IA. E aí a gente vai para o título da live finalmente. A Meta, que é a empresa que todo mundo sabe, que controla Facebook, Instagram e o WhatsApp,
está planejando um retorno ao mercado cripto para 2026. Focado no segundo semestre, tá? Como? Através de stablecoins. Então, calma que a Meta não vai lançar token, não vai pagar dividendo para quem tem o token da Meta, não vai lançar token próprio não, porque eles estão calejados, né? O plano não envolve a criação da sua própria moeda digital, como foi a tentativa anterior com a Libra e com a Diem. Mas a utilização de um parceiro externo para viabilizar pagamentos de stablecoins atreladas ao dólar e a implementação de uma nova carteira digital dentro do ecossistema da empresa. Tá? Qual que é a história aqui? Deixa eu dar um passo para trás antes. Para quem chegou no mercado cripto há menos tempo. Para quem está em cripto há bastante tempo, já conhece essa história. Para quem está em cripto há menos tempo, eu vou contar a história. Lá atrás, não lembro se foi antes ou depois de o Facebook virar Meta, ok? Que a empresa Meta chamava Facebook. Em determinado momento ela muda para Meta, com o intuito de criar o seu metaverso, porque existia naquele momento uma compreensão de que o futuro das redes sociais seria o que nós conhecíamos naquele momento, no ciclo passado, como metaverso. E eu ainda acho que vai ser, tá? Mas talvez a Meta tenha se antecipado demais. A ideia naquele momento era criar o próprio metaverso para que as pessoas que já convivem digitalmente continuem convivendo digitalmente, só que ao invés de numa tela de WhatsApp ou do Instagram, num ambiente virtual, onde cada um tem o seu avatar, cada um tem o seu terreninho ali, uma pegada meio Roblox, tá? Para quem tem filhos pequenos, uma pegada meio Roblox. Só que o que aconteceu na época? Na época, a Meta lançou um projeto chamado Libra. Ou seja, a Meta pretendia lançar a sua própria moeda. O que aconteceu depois do anúncio da Libra? A Meta começou a ser investigada como uma empresa de tecnologia que compartilhava os dados dos seus clientes com outras empresas. Eventualmente, isso poderia ser caracterizado como crime. E aí, para quem estava no mercado naquele momento, o que parecia? Cara, a Meta tinha na época, não sei como é que está hoje, mas eram aproximadamente 2 bilhões de usuários. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Eles tinham, se eu não estou enganado, posso estar falando bobagem, tá? Mas era algo próximo de 2 bilhões de usuários. Aí o cara fala que vai lançar o próprio dinheiro dele. Aí os estados, né? Aí os governos, que são os que possuem o monopólio da emissão de dinheiro, falam o seguinte assim, como é que é? Esse cara aqui, que é uma empresa de tecnologia, que tem 2 bilhões de usuários, é maior, se fosse um país, seria o maior país do mundo. Esse cara vai lançar a moedinha dele? Não. Vamos ver aqui onde que a gente pode atacar esse cara. Quais são os vetores de ataque para a gente incomodar esse cara, para a gente deixar claro o seguinte recado. Ó, meu amigo, tu não emite moeda nenhuma. Tu é um cara de tecnologia, tá bom, parabéns. Mas a gente vai aqui caçar pelo em ovo. Não era pelo em ovo, tá? Na verdade, não era pelo em ovo, porque a gente sabe que realmente eles fazem isso. Mas eles foram lá e atacaram o que eles enxergaram como uma fragilidade no modelo de negócio deles, na minha opinião, para que esse projeto fosse descontinuado. Ó, tu não tem direito de emitir moedinha para o teu ecossistema, não tem. Só quem emite moeda é Estado, meu amigo. E aí o projeto Libra, que num determinado momento foi dado como certo, não era mais uma questão de se, mas de quando. Eu falava desde o começo, eu falava, acho que esse negócio não vai sair. Não vai sair porque o cara vai emitir um dinheiro, o cara tem 2 bilhões de usuários, os caras não vão deixar. Aí, pouco tempo depois, veja bem, talvez não vá acontecer, mudou o nome, mudou de Libra, mudou para Diem. Nesse inteirinho aí, os caras criaram um braço de blockchain, eu não lembro do nome da empresa, que era o braço de blockchain, mas os caras criaram uma própria linguagem de programação chamada Move, que hoje é a linguagem de programação utilizada tanto na SUI quanto na Aptos. Né? A SUI e a Aptos são de dissidentes desse braço de blockchain da Meta. Inclusive, o cara que escreveu essa linguagem de programação, que programou isso, essa Move, que criou isso, esse cara hoje é o CTO, por exemplo, da SUI. E aí, num determinado momento, a Libra virou Diem e, de repente, Diem também não virou nada e o projeto foi completamente descontinuado. Ok? Essa é a história. Então, agora, só agora, a Meta volta a falar em, olha, a gente pode ter as moedas aqui no nosso ecossistema de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Podemos ter a nossa carteira digital. Só que é o seguinte, a gente não vai lançar criptomoeda nenhuma.
Então, para isso, a Meta teria enviado uma solicitação de proposta para diversas empresas especializadas em infraestrutura de pagamentos e stablecoins. Tá? Parece que existe assim uma coisa já meio... uma carta meio marcada com a Stripe. Seria um dos principais candidatos à parceria. A Stripe já adquiriu algumas empresas que são infraestrutura para criação de carteiras de cripto, né? E o CEO da Stripe, que é o Patrick Collinson, ele faz parte do conselho de administração da Meta desde abril do ano passado. Ou seja, o que supostamente poderia facilitar a colaboração, e talvez até esse seja o motivo dessa empreitada, né? Ter o CEO da Stripe no teu conselho facilita muito as coisas. Algumas fontes apontam que essa estratégia ela é pensada para que a Meta não gerencie diretamente a operação e não precise se ater aos desafios regulatórios. Então, preferindo ficar à distância enquanto um parceiro externo que entende desse game cuida da tecnologia de pagamentos. Se isso aqui for bem sucedido, esse retorno poderia permitir que a Meta oferecesse pagamentos com stablecoins nas suas plataformas. Isso reduziria tarifas de intermediários bastante tradicionais, facilitaria transações internacionais e possibilitaria que os seus serviços competissem com outros super apps que buscam integrar pagamentos diretos aos usuários. O WhatsApp está ficando um pouco atrás, né, nessa história. O WhatsApp, eu imagino que ainda seja o principal aplicativo de mensageria do mundo, pelo menos no Ocidente, sem dúvida nenhuma que é. E finalmente a Meta volta a olhar para a utilização de blockchain de alguma maneira, mas através das mãos de um parceiro externo que emite stablecoin, porque vejam bem, Zuckerberg não quer problema, né? Gerou muito problema a história lá atrás, ele emitia a sua própria moeda, em virtude do tamanho da empresa. Sem dúvida nenhuma que eles não deixariam isso aí acontecer. Uma empresa de tecnologia emitindo moeda, a gente volta lá para aquele papo de tecnocracia, ou seja, a tecnocracia parece estar em andamento, mas nesses momentos o Estado se debate, ele se bate e ele fala assim, olha, isso aí tu não pode fazer. Isso aí tu não pode fazer, não arruma problema para tua cabeça, tem aqui os caras que são emissores de moeda, que para isso eles compram o título americano, eles compram a própria moeda, colocam lá nos bancos americanos, vai por esse caminho aqui para não ter nenhum tipo de problema. E é isso que a Meta está fazendo nesse momento. Tá? Não estou falando que o mercado de cripto está reagindo míseros 4% nas últimas horas por conta dessa notícia, mas é uma notícia que para quem vive o mercado do cripto há bastante tempo e sabe da história de Libra, de Diem, de tudo que aconteceu de lá para cá, sem dúvida nenhuma chama atenção. Finalmente, Zuckerberg volta a olhar para isso, só que trazendo ao seu lado um parceiro regulado que atende todas as questões relacionadas à emissão de moeda, o que pode ser utilizado como colateral para a emissão dessa moeda. Stripe talvez seja o parceiro ideal para isso, já que já tem toda a infraestrutura para oferecer esse tipo de serviço e o seu CEO está lá no conselho da Meta.